Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver sempre a experiência da escuta da palavra. Abrir o coração para essa escuta é fundamental. Nessa reflexão de hoje, além de falar sobre o Evangelho do dia, gostaria de convidar você a pensar um pouco no modo como nós estamos acolhendo a palavra de Deus em nossa vida. Abramos o coração para o Santo Evangelho, segundo Lucas 8, de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos dá uma visão daquilo que Jesus realizava e de como que as pessoas iam aderindo a este projeto de anúncio que Jesus fazia e também ia sendo pessoas que contribuíam com esse projeto. Interessante a gente ouvir dizer que Jesus ia passando pelos povoados, pelos lugares, pelas aldeias, onde as pessoas viviam, as cidades, pregando a boa nova do reino de Deus. É interessante esse dado que Jesus era um caminheiro que não parava, mas ele passava de cidade em cidade, passava pelos povoados para anunciar a boa nova do reino. Então Jesus é um itinerante, mostra para nós que o projeto dele é justamente um projeto que não para, que tem continuidade no caminho que faz, indo ao encontro das pessoas. Isso nos convida a não ficar estáveis, não ter uma estabilidade, mas poder ir a todos os lugares, anunciando a boa nova do reino, onde as pessoas se encontram. É fundamental que isso aconteça, que nós nos empenhemos por levar também a boa nova a todos os lugares. Não nos prender a um lugar, mas ir ao encontro de quem mais necessita para pregar o Evangelho do reino. E depois, justamente, pregar a boa nova do reino de Deus. Então a missão de Jesus é aquela de revelar a face de Deus. E isso ele faz justamente mostrando que Deus mostra a sua face, revela-se na realidade concreta de cada homem, cada mulher. E isto é justamente a experiência do reino de Deus, Na vida de cada homem, cada mulher, este reino de salvação, de amor, vai se realizar. Então nós somos chamados a acolher o reino de Deus na nossa realidade e sentir realmente que este reino ele tem realização, uma realização verdadeira, quando nós nos abrimos para vivenciá-lo. O reino de Deus, como o próprio Jesus vai dizer, está no meio de vós, está próximo. Quer dizer, ele está junto a nós e nós devemos acolher e nós devemos viver segundo este reino. Jesus não se cansa de ir às pessoas justamente para anunciar esta verdade do reino, que é despertar para que cada homem, cada mulher possa acolher a vontade de Deus em sua vida, vivê-la e assim fazer a experiência deste reino de amor, de salvação, que é o reino de Deus, reino do amor dele no meio de nós. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados a pensar também nas pessoas que vão respondendo a este chamado, este anúncio que Jesus faz. As mulheres que acompanhavam Jesus, os discípulos, os 12 apóstolos, os discípulos que o acompanhavam. Mas o Evangelho de hoje chama atenção para as mulheres que acompanham Jesus, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e várias outras mulheres. É interessante a presença das mulheres, sobretudo de mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela ação de Jesus. Elas se encantam porque experimentam
Jesus de forma concreta em suas vidas e começa a segui-los. E é interessante que na nossa igreja nós temos a presença feminina de uma forma tão expressiva e bonita, que nós possamos cada vez mais estar atentos para valorizar a presença amorosa das mulheres, que têm uma ternura especial e que têm um acolhimento para a palavra de Deus também de forma especial. Nossa gratidão a Deus por todas as mulheres que caminham na igreja e que são presença do amor terno dele para todos nós. Queria, queridos irmãos e irmãs, também nesta reflexão, pensar no modo como nós estamos escutando a palavra de Deus, né? Primeiramente, pensar no modo como a gente está escutando a palavra de Deus no nosso dia a dia. Se a gente está tendo tempo, né, para a palavra na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia. Tantas vezes a gente pode viver uma experiência de muita correria, né, e esquecer de dar o tempo para Deus e para a escuta dele. Nós temos que ter um cuidado também para não encher o nosso tempo com tantas coisas e esquecer da palavra. A palavra de Deus precisa ser primordial, né, para a gente poder viver verdadeiramente aquilo que Deus nos pede, a vontade dele. Então é preciso que tenhamos tempo para escutar a palavra, que preparemos também um lugar, né, para essa escuta. Então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser em qualquer lugar, mas é preciso que a gente tenha no lugar da nossa casa um lugar especial para escutar a palavra de Deus, né? Um cantinho da palavra é muito importante que a gente tenha. Depois, que seja uma escuta transformadora, que é uma escuta que nos impulsiona a viver, que não basta a gente escutar a palavra, não basta a gente meditar, saber o que está dizendo. É preciso colocar em prática essa palavra na vida da gente, porque ela se torna de verdade palavra de Deus em nossas vidas na medida em que a gente a vive concretamente no nosso dia a dia. A palavra de Deus é para ser vivida, para que ela possa iluminar as nossas vidas e possa nos ajudar a viver no nosso dia a dia essa dinâmica do reino de Deus, acolhido, colocado em prática através de ações concretas de fraternidade, de amor, de serviço aos nossos irmãos e irmãs. Palavra que se faz carne, né? É importante lembrar que Jesus é a palavra viva de Deus, se fez carne. Assim, a palavra que nós ouvimos, meditamos, lemos, precisa se fazer carne no nosso tempo, através da prática no nosso dia a dia daquele que é o projeto verdadeiro de Deus, né? Então que nós aprendamos de verdade a colocar essa palavra em prática, a fim de que ela se torne concreta através dos nossos atos, que devem ser motivados, orientados, pautados por esta mesma palavra. E é importante lembrar que a palavra que nós ouvimos, ela sempre nos remete a duas realidades. Primeiro é voltar sempre mais o nosso coração para Deus, amando sobre todas as coisas. E também ela nos remete aos irmãos e irmãs. Por causa de Deus, por causa da sua palavra, nós somos motivados, chamados, impulsionados a amar e servir os nossos irmãos e irmãs. A palavra, então, se torna concreta na medida em que ela nos impulsiona a viver essa experiência deste amor com esta dupla vertente, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ao próximo como o próprio Cristo nos ensinou, ao próximo como um irmão que, sendo acolhido por nós, é amado verdadeiramente, e esse amor que é expressão do próprio amor de Deus e que Deus tem para com cada um de nós. Que nós possamos buscar viver verdadeiramente essa palavra, nos colocar sempre mais a serviço dela, a fim de que ela converta cada vez mais o nosso coração para viver em nosso tempo a experiência do reino.
Defina, querido irmão, querida irmã, um tempo e um lugar para escutar todos os dias a palavra, para ler ou para ouvi-la, para que assim, instruídos, nós possamos vivê-la, colocando em prática no nosso dia a dia. Que a bênção de Deus venha generosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus, que a palavra de Deus habite sempre o seu coração. Um abraço forte.